dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, e tempo de orar pela família. Estamos vivendo o mês do lar e o tema desse dia, desse segundo dia, é o valor da mulher no lar. E o texto bíblico de reflexão está em Provérbios capítulo 14, verso 1, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. E a nossa oração é que você, mulher, possa agir com sabedoria, para que você possa ter a sua casa edificada. Ontem o tema foi o homem como sacerdote do lar. E hoje, a sabedoria da mulher na construção da vida familiar. E olha só que interessante, capítulo 9, que é o texto da palavra de Deus que estamos refletindo, de Provérbios, verso 1 ainda, a Bíblia diz assim, olha, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. É muito interessante a utilização do número 7, porque é o número na Bíblia que fala sobre perfeição, e a palavra de Deus diz que a sabedoria faz com que estejam lavradas as 7 colunas. Eu fiquei imaginando assim, o que seriam essas 7 colunas na vida conjugal? O que seriam as 7 colunas na relação familiar? Eu pensei em algumas coisas e quero sugerir para você pensar também quais seriam essas características que são fundamentais, porque coluna é aquilo que sustenta a casa, não dá para a gente construir uma casa sem colunas. As colunas é que dão sustentação para que a casa possa permanecer de pé nas diversas situações. Por isso a Bíblia diz que a casa precisa ter 7 colunas, dando a ideia assim, de plenitude, de firmeza. E eu pensei que a gente precisa, na construção da nossa casa, algumas coisas que são importantes. Verdade é uma coluna indispensável na vida familiar. Sabedoria é algo indispensável na vida familiar. Comunhão é algo indispensável na vida familiar. Uma vida de devoção, e aí eu penso na devoção nesses 2 pilares, oração e Bíblia. São 2 pilares essenciais, 2 colunas essenciais na vida familiar. Amor é outro pilar essencial na vida familiar. Intimidade é essencial na vida familiar. São colunas. É possível que você, dentro da sua realidade, possa pensar em algumas outras características que venham compor essas 7 colunas. Aquilo que entendemos serem fatores essenciais para que a casa possa permanecer de pé. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria já edificou a casa. E olha que interessante, diz o texto que a mulher, ela precisa exercer sabedoria, porque a mulher que não exerce sabedoria, ela destrói a casa com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica, mas a insensata, isto é, aquela que não usa de sabedoria, ela destrói a casa com as suas próprias mãos. Por isso, o convite da palavra de Deus é para que você, mulher, exerça essa sabedoria que Deus dá, para que você tenha uma casa edificada. E aí você precisa equilibrar, a sua casa, usando da sabedoria em todas as áreas. E é muito interessante a Bíblia dizer que a sabedoria já lavrou as 7 colunas. Isso porque as colunas nas casas antigas eram feitas de madeira, então precisavam ser lavradas.
Não é pegar qualquer coisa e colocar, precisa ser trabalhada. Então essas características que nós falamos, verdade, sabedoria, comunhão, oração, Bíblia, amor, intimidade, são coisas que precisam ser lavradas. Elas não vão acontecer do nada. Elas não vão acontecer in natura, elas não vão surgir simplesmente. É preciso que essas características elas sejam trabalhadas na nossa vida, em nossos relacionamentos, para que as nossas colunas estejam bem firmes, bem firmadas. E na medida em que elas estejam assim, edificadas, a casa vai estar segura, edificada sobre a rocha, com colunas firmes, 7 colunas, diz a palavra de Deus, firmes. Mesmo que venham as tempestades e dificuldades que são naturais do dia a dia, uma casa firme, ela vai prevalecer. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as suas 7 colunas. E uma casa assim, edificada, com colunas estabelecidas, ela vai permanecer de pé. Então vamos orar para que Deus conceda à mulher esta sabedoria na maneira de como cuidar da sua família. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela descrição da tua palavra, de que existem mulheres sábias, e essas mulheres sábias são capazes de verem suas casas edificadas, enquanto que as insensatas acabam destruindo-as com as suas próprias mãos. Queremos te pedir, ó Deus, para que em cada família essas colunas estejam estabelecidas. Segundo a tua palavra, são 7 colunas indispensáveis para que a família possa permanecer de pé. E que os nossos lares, ó Deus, não sejam abalados pelas tempestades, pelo fato de estarem firmados na rocha, com colunas levantadas, para que, ó Deus, possamos demonstrar o favor do Senhor em nossa vida familiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?